Olá pessoal, eu vou fazer então um resumo da live do dia 14 de novembro de 2022 e o tema vai ser a relação do estresse crônico com a doença de Alzheimer. Já fizemos lives anteriores sobre a relação do estresse crônico com câncer, com doenças cardiocirculatórias. Na verdade, poderíamos fazer muitas lives a respeito de muitas doenças que estão relacionadas ao estresse crônico. Mas hoje a gente vai focar mais nessa parte da correlação do estresse crônico com a doença de Alzheimer. São muitos os estudos mostrando que existe realmente essa relação. Tem um estudo da Universidade de Copenhague, da Dinamarca, que concluiu que o estresse crônico pode aumentar em até 40% o risco de doenças neurodegenerativas, em especial a doença de Alzheimer. Então vocês vejam, isso é algo muito importante. Aquele estresse crônico do dia a dia, né, aquela insatisfação no trabalho, aquela sobrecarga no trabalho, dificuldades financeiras, dificuldades nos relacionamentos pessoais. Então, tudo aquilo que vai exigindo uma adaptação do organismo vai aumentando, então, a produção de algumas substâncias que acabam destruindo a função cerebral. Então, é muito importante as pessoas terem noção desse detalhe. O detalhe de que o estresse crônico, aquele nervosismo excessivo, aquele mau humor constante, aquela presença constante de um clima ruim no local de trabalho. Então, essas características vão então produzir alterações orgânicas que predispõem à doença de Alzheimer. Então, a partir do momento em que as pessoas tomam conhecimento desse fato científico, elas então podem começar a se preocupar em combater o estresse, não é? Então, por isso que é importante essa live, para vocês entenderem essa correlação. Tem um trabalho legal também da Universidade de Harvard, que foi publicado pela Academia Americana de Neurologia. Esse trabalho mostrou a relação de um hormônio, que é o cortisol. O cortisol é justamente aquele hormônio que aumenta no estresse crônico. Então, mostrou a relação do cortisol com uma redução de volume do cérebro. Então, quanto maior o estresse, maior o nível de cortisol cronicamente, mais neurônios são perdidos, há então uma redução do volume cerebral e, consequentemente, vai se instalando um declínio cognitivo, um distúrbio de memória significativo, podendo chegar então à doença de Alzheimer. Foi um trabalho muito bem feito, onde se avaliou um número grande de participantes, foram 2.231 participantes, entre 40 e 50 anos de idade, e a conclusão mostrou realmente uma correlação do nível de estresse, cortisol e redução de volume cerebral. Esse estresse crônico ele está relacionado principalmente à redução do volume do hipocampo. O hipocampo é uma área ali do lobo temporal, que fica na parte lateral do cérebro, que está relacionada à memória. Então, o estresse crônico é um grande vilão em relação à função cerebral da memória. Quanto mais estressado, por mais tempo, mais distúrbio de memória o indivíduo vai ter. Tem um casal muito interessante, dois neurologistas americanos, que é o casal Sherzai. Tem a Yesha e o James Sherzai, são casados e eles trabalham na Universidade de Loma Linda, nos Estados Unidos, e eles têm um trabalho muito bonito, muito significativo, mostrando então como os fatores do cotidiano podem produzir declínio cognitivo. Eles mostram para a gente quais são os fatores de risco,
para a doença de Alzheimer e como devemos combatê-los, né? Nós também falamos recentemente sobre o trabalho da doutora Livingston, uma neurologista, uma neuropesquisadora inglesa, que fez um trabalho grandioso mostrando os 12 fatores importantes para o aparecimento da doença de Alzheimer, 12 fatores de risco que nós precisamos combater. Mas o casal Sherzai, eles mostram para a gente como o estresse crônico ele vai agredir o cérebro. Então, primeiro, o estresse crônico ele está associado à ansiedade e depressão, né? E a gente sabe que a ansiedade e a depressão, elas produzem uma redução do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. E isso vai fazer com que haja uma dificuldade de regeneração neuronal, vai haver então um enfraquecimento entre as conexões neuronais e facilita então a perda de volume cerebral. A outra forma como o estresse crônico contribui para o declínio cognitivo, inclusive para o Alzheimer, é o comprometimento da atenção. A liberação crônica do cortisol e de norepinefrina ou noradrenalina pelos estressados prejudica o crescimento de neurônios do lobo frontal, que é a região que controla a concentração, atenção, tomada de decisão e memória. Outra forma do estresse crônico se correlacionar com o Alzheimer é o aumento da inflamação. O cortisol, produzido por longos períodos em quantidades elevadas, ele altera a expressão gênica, aumentando a liberação de citocinas pró-inflamatórias. E nós sabemos que esse estado pró-inflamatório acaba produzindo uma destruição de neurônios e, consequentemente, perda de volume cerebral. E aí, obviamente, vai vir esse declínio cognitivo que é característico da doença de Alzheimer. Outra forma do estresse crônico se correlacionar com o Alzheimer é o aumento de radicais livres, né? Os radicais livres, que são átomos ali com um elétron livre e que tem uma hiperreatividade por qualquer tecido e acaba destruindo os tecidos. Então, o estresse crônico ele está relacionado, inclusive, a um aceleramento do processo de envelhecimento. Então, o indivíduo faz um envelhecimento mais precoce, certo? Por causa da liberação dos radicais livres. Bom, também, de alguma forma, o estresse crônico ele aumenta a formação das proteínas beta-amiloide, que são aquelas proteínas que estão acumuladas nos pacientes com doença de Alzheimer. Existem vários mecanismos para isso, mas o fato é que o estresse crônico, então, ele favorece aquilo que nós chamamos de fisiopatologia da doença de Alzheimer. O estresse crônico também está relacionado ao ganho de peso. O ganho de peso, principalmente com o aumento da circunferência abdominal, acaba produzindo, então, mais inflamação, porque o tecido gorduroso ele produz interleucina 6, que é uma substância pró-inflamatória, e isso vai atuar lá no cérebro, reduzindo o fator neurotrófico derivado do cérebro, reduzindo nível de serotonina, e dessa forma, então, vai haver uma redução do número de neurônios, uma redução do volume cerebral, com consequente declínio cognitivo. Então, são as formas básicas aí de como o estresse crônico acaba, então, contribuindo de forma muito significativa para o aparecimento da doença de Alzheimer. Então, nós precisamos entender isso e combater o estresse crônico, né? Como que a gente faz isso? Nós faremos lives sobre esse assunto, mas basicamente alimentação de qualidade, né? Reduzir as farinhas brancas, reduzir o açúcar, aumentar o consumo de fibras
de verduras, legumes, frutas, consumir as oleaginosas, como as castanhas, as nozes, macadâmia, consumir proteínas de boa qualidade, principalmente peixe, né? Em especial aqueles ricos em ômega 3. Além da alimentação, é importante melhorar a qualidade do sono. Quem quer saber mais sobre medidas de higiene do sono, no nosso canal temos lá uma live específica sobre isso. São detalhes simples, mas importantes para que o sono ganhe em qualidade. Meditação é importante, nós falaremos sobre isso no futuro, né? As pesquisas científicas modernas mostram que a meditação realmente diminui o nível de liberação de cortisol pelo estresse crônico, além de aumentar os níveis de BDNF, de serotonina, de dopamina, de substâncias importantes para o bom funcionamento cerebral. E praticar exercício físico, né? Isso é fundamental. O exercício físico ele melhora o humor pela liberação de várias substâncias cerebrais. O exercício físico ele reduz a produção de cortisol nos estressados. O exercício físico é fundamental se quisermos ter uma boa saúde cerebral. Então é isso, gente. Esse é o resumo, então, da live, relação do estresse crônico com a doença de Alzheimer, que será feita hoje, dia 14 de novembro de 2022, uma live do projeto SED, S de sono, E de exercício físico, D de dieta e de estresse. Atuando nesses 4 fatores, a gente consegue ter uma melhor saúde cerebral, uma maior expectativa de vida, mas principalmente uma melhor qualidade de vida. Longevidade, mas também vitalidade. Abraço a todos.